Irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 127. Eu lerei os dois primeiros versículos, Salmo 127, versículo 1 e 2. Tema da mensagem desta manhã: suprindo as necessidades fundamentais da vida. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor é em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor use esta mensagem, este momento, para falar aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Existem necessidades que são fundamentais para que todo ser vivo, inclusive os vegetais, possam continuar sobrevivendo. Então, existem necessidades que são fundamentais. Isso, como eu disse, inclui vegetais, mas inclui a vida animal, e entre a vida animal, a vida do humano ou do homem. A necessidade da água, a necessidade de nutrientes através dos alimentos, a necessidade de abrigo. Até os insetos precisam de abrigo para se defenderem dos predadores. A necessidade de um ambiente adequado para continuarem sobrevivendo. Então, são necessidades fundamentais para que continuem sobrevivendo. Agora, eu entendo que viver é mais que sobreviver. E existem necessidades fundamentais que, se não forem supridas, nós humanos apenas sobreviveremos e não viveremos. Ou não viveremos em toda a sua plenitude de possibilidade que a vida nos oferece. E entre essas necessidades, relaciono aqui o próprio relacionamento pessoal ou interpessoal, a começar pela família. A família é o nosso primeiro ambiente de relacionamento, e se a saúde dos nossos relacionamentos, a começar da família, não estiver muito bem, então a vida não será plena. Ou mesmo a certeza ou a sensação de segurança. Entre essas necessidades, o sustento básico de uma forma digna. A esperança também é uma necessidade para se viver. E nós louvamos a Deus que nossa vida não se limita a este mundo. Nós temos uma esperança para além desta própria vida, que é o Senhor Jesus. E como nós ouvimos nessa última quarta-feira, o céu é logo ali. E mais um pouquinho nós veremos e experimentaremos essa promessa que Jesus fez da glória que nos está reservada. E uma pessoa que não tem com quem se relacionar, ou mesmo uma pessoa que tem um relacionamento, mas está vendo o seu relacionamento se desmoronar na sua casa, com a sua esposa, seu esposo, os seus filhos, ou mesmo uma pessoa que se sente desprotegida, insegura, ou uma pessoa que não tem tido as suas provisões minimamente atendidas, sob o ponto de vista humano, não tem vivido satisfatoriamente, não tem vivido. E isso gera preocupação. Aliás, a preocupação causa um grande mal à humanidade. A preocupação em exagero traz até doenças. Há pessoas adoecidas porque estão extremamente preocupadas. Porém, a Bíblia nos diz em Filipenses no capítulo 4, versículo 19, que Deus tem poder para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as nossas necessidades em Cristo. Deus tem esse poder.
E só Deus pode suprir todas as necessidades plenamente de uma pessoa. E olhando para esse texto, nos versículos que nós lemos, consigo encontrar pelo menos 3 necessidades que o ser humano tem. E que se ele tentar suprir sem a presença de Deus, ou sem a bênção de Deus, todo o seu esforço será inútil, será em vão. E quais seriam essas necessidades que nós só nos sentiremos plenos se tivermos a ajuda de Deus? Bom, em primeiro lugar, a primeira necessidade é a edificação. Mas que edificação? A edificação da casa. A edificação, eu entendo, do lar. E só Deus realiza a verdadeira edificação de uma casa bem-sucedida, de uma casa verdadeiramente próspera. O texto nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E uma boa edificação precisa passar por 3 fases essenciais. Uma boa edificação pensando numa construção. Bom, a primeira fase é de projeto. É necessário um bom projeto. E o projeto estuda o terreno, estuda o tipo de solo, faz os cálculos de estrutura, qual material mais adequado, quantidade de material mais adequado. E não somente isso, mas o projeto também indica o processo de execução, que é chamado de projeto executivo. Então faz parte de uma boa edificação o projeto. Tudo começa com o projeto. Há pessoas que começam sem projeto e depois vai fazendo puxadinho e já nem reconhecem mais o que está fazendo. Mas um bom começo ou um bom edifício se começa com um bom projeto. Mas depois do projeto vem a boa execução. E é necessário que se execute de acordo com o projeto. Há edifícios ou edificações que durante a execução fizeram a correção de projetos. Isso é possível, acontece inclusive, a adequação de edificações por uma questão de correção do projeto, mas a maioria dos acidentes ou de edifícios que caem é porque na execução não obedeceram ao projeto. O material adequado, a forma, as fundações. Mas além do projeto, além da execução, uma boa edificação tem a fase da preservação. É preciso o projeto, execução, mas é preciso ter uma manutenção daquilo que foi levantado. Cuidar da pintura, cuidar das paredes, das tubulações, a conservação dos tetos, do telhado, como nós estamos fazendo aqui neste templo. Mas pensando nesse texto, entendemos que Salomão, ou ao menos os estudiosos atribuem a autoria a Salomão, ele não pensa apenas na construção civil, mas ele pensa também e especialmente no lar ou na casa, porque depois o texto vai falar a respeito de filhos, inclusive. E é claro que, seja qual for o tipo de empreendimento que o ser humano vier a fazer, sem a bênção de Deus, a probabilidade de fracasso é muito grande. Sem a orientação de Deus, a tendência de não dar certo é muito grande. Mas se pensarmos em família, como nossa necessidade básica de vida, o projetista da família é Deus. A família é um projeto de Deus. Ele desenhou a família. E em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, quando ele deu a Adão a honra de dar os nomes aos animais, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, família é um projeto original de Deus. E como projetista original da família, Deus tem prerrogativa de estabelecer quais são os fundamentos. E não somente isso, mas Deus estabeleceu a execução. Como que se forma uma família?
E ele disse em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E além de como se inicia uma família, Deus também, através da sua palavra, nos dá as informações necessárias para a preservação da casa, do lar. Há passagens como, por exemplo, no próximo capítulo, capítulo 128, diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. O texto diz que ele comerá do trabalho das suas mãos, que será feliz, que prosperará. Há orientações na palavra de Deus, inclusive sobre o papel e o amor do esposo para com a sua esposa. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, também fala a respeito do papel e sujeição da esposa. É a palavra de Deus. O Senhor também instrui sobre a manutenção, a preservação da família, falando sobre os filhos, que devem honrar e obedecer aos seus pais, e também que os pais devem criar ou educar os seus filhos no temor do Senhor, conforme as instruções da palavra de Deus. Portanto, edificar a sua casa sob a orientação de Deus, ou ter uma casa edificada por Deus, é ter uma casa que é edificada sob a orientação de Deus, que é o projetista da família. Então, a casa, a família e as vidas que a compõem só estarão verdadeiramente estruturadas se Deus for o edificador. Isso significa que Deus deve ser aquele que abençoa a cada membro da sua casa. Deve ser aquele que determina a bênção, como nos diz o Salmo 133. Deve ser aquele que de fato faz prosperar tudo quanto a família vier a fazer. Agora é triste que alguns até começam com Deus, mas com o tempo se esquecem dele. Começam a prosperar, e atribuem a prosperidade à sua própria capacidade, e se esquecem do Senhor. Agora há outros que nunca convidaram a Deus para ser o seu principal construtor, ou principal construtor da sua casa, e hoje está vendo a sua casa desmoronar, ruir. Mas ainda há tempo de restauração. Ainda há tempo de convidar a Deus para entrar na sua casa pela pessoa do Senhor Jesus, e ter a sua casa restaurada. Mas antes, Deus quer restaurar a sua vida. Como Paulo disse ao carcereiro lá em Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas em segundo lugar, há uma outra necessidade que Deus, e somente Deus pode suprir perfeitamente, que é a proteção. Proteção. Só Deus proporciona a verdadeira proteção para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós sabemos que desde o início, como nação e até os dias de hoje, Israel está cercado ou cercada, falando como nação, de inimigos, o tempo todo em alerta, o tempo todo vigiando. E por isso, as famílias, as cidades, as pessoas daquela nação precisam de proteção. Antigamente, eles tinham as sentinelas que ficavam nos muros, observando se os inimigos vinham, e ao primeiro sinal de um inimigo já era emitido um sinal de alerta para que os moradores da cidade se preparassem. E ainda hoje existem os radares sofisticados, com a intenção de antecipar o ataque do inimigo. Mas se antes era assim, ainda hoje vale o que a Bíblia diz. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim, a segurança da cidade só de fato estará garantida se Deus a guardar. E indo mais fundo, a segurança da nossa casa, a segurança da nossa vida só estará garantida se Deus de fato for o nosso protetor. E ainda que Deus permita que algo chegue à nossa casa, que algo chegue e toque ao nosso corpo, nada pode tocar a nossa alma,
porque a nossa alma está nas mãos de Deus. Ou pelo menos deveria estar. E certamente, você que é um pai de família, mãe de família, você seria capaz de qualquer coisa para proteger os seus, para proteger a sua casa, para proteger os seus filhos. Eu não duvido disso. Mas se você quer mesmo proteger a sua casa, então comece se submetendo aos cuidados de Deus. Comece confiando no cuidado de Deus. Comece orando pela sua casa, pedindo a proteção do Senhor. Comece orando pela sua esposa e melhor, com a sua esposa. Melhor ainda, ore com a sua esposa, mas pela sua esposa. Ore por ela, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus sobre ti levante o rosto. Ore pelos seus filhos, mas ore com os seus filhos também. E aliás, ore com os seus filhos, orando pelos seus filhos. Filho, vem aqui, deixa eu orar por você, que Deus te abençoe, que o Senhor abra portas, que o Senhor te proteja. Ore com ele, e ore por ele, com ele. Não tenha vergonha do nome do Senhor na sua casa. Não tenha vergonha de reconhecer que você está nas mãos de Deus. E confie somente na proteção de Deus. Nós oramos pelos nossos governantes e devemos orar pelos nossos governantes, mas nós oramos a Deus porque nós confiamos em Deus e não nos governantes. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas o texto também diz no versículo 7 que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Versículo 8 diz, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. E me lembro de uma outra passagem, em Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, ou nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Mas por último, baseado no texto em que nós lemos, há uma outra necessidade essencial para a vida, que somente Deus pode suprir, que é a provisão. Provisão. Deus se responsabiliza pela verdadeira provisão para os seus servos. Há pessoas que têm tudo, mas não têm alegria, então não tem nada. Há pessoas que estão prosperando aos olhos humanos, mas não conseguem dormir, não têm mais sono, estão muito preocupados. Eu me lembro da história de um jovem que visitou uma cidade com muitas indústrias, e havia uma indústria que ele queria muito trabalhar lá, e ele foi bater ousadamente pedindo uma oportunidade de trabalho. E este recado chegou ao dono da empresa: olha, tem um rapaz aí, ousado, que quer trabalhar aqui, diz que quer porque quer trabalhar com a gente. E o dono da empresa pediu para conversar com esse jovem. E quando esse jovem chegou diante do dono da empresa, percebeu que o dono da empresa estava muito irritado, parecia uma pessoa angustiada, aflita, qualquer coisa explodia. E então ele falou: olha, eu quero trabalhar aqui na empresa com o senhor. Então o senhor falou: olha, a única vaga que eu tenho aqui é para vice-presidente. E a função para o vice-presidente é de tirar dos meus ombros todas as minhas preocupações. E falando de forma irritada. Aí o jovem falou assim: mas olha, é muita coisa. Mas qual seria o salário? Olha, 30 mil por mês. Interessante. Mas de onde vai sair esse dinheiro? Está aí a sua primeira preocupação. E aí, a gente sabe que nesses dias, muitas pessoas estão preocupadas, inclusive servos do Senhor. Eu lembro de pessoas dizendo que, ao abrir a porta da sua loja, da sua empresa, já tinha uma dívida de tantos mil para suprir pelo menos aquele dia. Isso mexe. Eu me lembro de um empresário dizendo a mim que, apesar da sua prosperidade, apesar dos negócios estarem indo bem,
ele só conseguia dormir com a dose de uísque. E há quem construa tanto, trabalhe tanto, mas não está vivendo. Ou está vivendo de uma forma vazia. Porque acordar cedo, deitar tarde, comer pão de dores, sem a bênção do Senhor, não será um trabalho que traz a verdadeira satisfação. E como disse, nós nos preocupamos, mas Deus cuida dos seus. Pelo menos é o que ensina a palavra de Deus. Aquele que submete a sua vida e a sua casa a Deus, tem a provisão de Deus e tem um descanso em Deus. Muitas pessoas perdem o sono por causa das suas preocupações, mas Deus não dorme. E a Bíblia nos promete, nos garante que enquanto dormirmos, depois do nosso trabalho, Deus continua trabalhando, providenciando aquilo que nós necessitamos. É claro que nós trabalhamos confiando no Senhor e descansamos confiando no Senhor. E leio uma passagem em Mateus capítulo 6, versículo 25, conhecida por nós, mas é a palavra de Deus, a palavra de Jesus para nós. E convido você a me acompanhar nessa leitura. Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 33, olha a promessa de Jesus para nós. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como disse, quando nós trabalhamos no Senhor e descansamos no Senhor, enquanto dormimos, Deus trabalha por nós. Não porque Deus é nosso servo, mas porque Deus nos ama. E termino lembrando aqui uma passagem de Isaías, capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Curve sua